Olá, meus queridos, tudo bom? Prazer falar com vocês nesta quarta-feira para mais um estudo da Palavra de Deus, tá bom? Vamos ter uma oração e vamos seguir em frente, tá bom? Temos uma longa jornada. Hoje nós vamos continuar falando sobre o julgamento das trombetas, mas vamos entrar em capítulo número 9. Nós vamos falar sobre a quinta trombeta em diante, tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Pedimos tua bênção, tua direção sobre nosso estudo, que o Senhor fale conosco profundamente, possamos entender melhor a tua palavra. Abençoa cada um que está vendo ou ouvindo, ó Deus, esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. Apocalipse, capítulo número 9. Vamos lembrar que capítulo 8, bem no comecinho, verso 1, nós tivemos a abertura do sétimo selo, tá bom? Abertura do sétimo selo. E agora, então, no capítulo número 9, sim, no capítulo 8 tivemos primeira trombeta, segunda trombeta, e agora no capítulo número 9, então nós vamos ter a quinta trombeta, tá bom? Estou só preparando aqui o estudo aqui no meu computador, só para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Para eu poder acompanhar aqui junto com vocês. Espera aí só um pouquinho. Agora tá certinho. Vamos lá então. O capítulo número 9, como eu disse a vocês, ele vai abrir, tá bom? O toque da quinta trombeta, tá? Eu estou tentando fazer uma coisa aqui, não estou conseguindo, não sei porquê, mas tá bom, nós vamos seguir em frente e continuar aqui o nosso estudo. Vamos lá, vamos ler na Bíblia, tá bom? Apocalipse capítulo 9, verso número 1. Então vamos lá, O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Eu até já falei para vocês que não dá para ser uma estrela que cai, porque se fosse uma estrela ia acabar com a Terra, né? Tá bom? Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Não é uma estrela, muitos falam que talvez seria um grande meteoro, alguma coisa mais ou menos desse jeito. Tá bom? Muito bem. Uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões na terra. Olha que coisa impressionante. Eu vou falar sobre esses escorpiões já, porque tudo indica que esses gafanhotos são demônios que foram jogados à terra, né? Inclusive essa estrela que caiu na terra, muitos até pensam que era o próprio Satanás que foi atirado para a terra, e realmente isso vai acontecer, tá? E junto com isso, abre-se o chamado Hades, e demônios que estão presos no abismo, que são esses gafanhotos, são atirados à terra. Particularmente eu creio desse jeito. Verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Então, se vocês perceberam, esses gafanhotos, sendo demônios, eles vão atacar os homens. Mas interessante, os homens que não têm a marca, né, na besta. Tá bom? Muito bem. Foi-lhes também dado não que os matassem, olha só, e sim que os atormentassem durante 5 meses.
E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Olha que coisa impressionante aqui, tá? Num certo momento da tribulação, os homens vão preferir morrer, mas não vão conseguir morrer. O sofrimento é tão grande, e os homens não vão morrer. Às vezes eu sempre penso que, às vezes um juízo não é a morte, às vezes o juízo é a vida, e é exatamente o que acontece aqui. Ou seja, porque viver é difícil, é muito sofrimento, é muita dor. Então por isso que às vezes o viver parece que é pior. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, os seus dentes como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tenta imaginar João vendo isso, tá? Porque se se não, né, a tribulação vai ser para frente, tenta imaginar o que iria aparecer de tecnologia, como nós temos visto hoje, né? Só um exemplo, não que é isso. Você vê essas guerras, elas são muito produzidas com os drones que vão e soltam bomba, né? Então não sei, era o que ele estava vendo, mas era uma guerra onde ele estava vendo, parece que estes seres, estes objetos que ele não sabia, mas talvez objetos eletrônicos, não sei, fazendo barulho, sei lá. É uma coisa muito impressionante, porque é ele que está vendo isso. Mas hoje, conhecendo as tecnologias, né, provavelmente era algum tipo de... eu fico imaginando esses jatos, né, os caças de combate que fazem barulho, né? Não sei se seria algo desse tipo, tá? Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões. Nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. A palavra Abaddon, né, no hebraico é destruição, e em grego Apolion. Apolion é o verbo, né? É o destruidor. Bom, aí ele diz: o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Não sei se vocês se lembram, no finalzinho lá da quarta trombeta ele fala do ai, ai, ai. Então ele fala de 3 ais, né? Então já passou um que tem a ver com a quinta trombeta. Muito bem. Verso 13. O sexto anjo tocou a trombeta. Então, sexto anjo. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Preste atenção. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Não sei se vocês se lembram, lá atrás, tá? Nos selos, o 4º selo, tá bom? 1/4 da humanidade morreu. Deste 1/4, ou melhor, 1/4 morreu, sobraram 3/4, beleza. Desses 3/4, aí ele diz aqui, uma terça parte dos homens, né, morreram. Então, não sei se vocês conseguem entender, a população do mundo vai diminuindo assim, ó, drasticamente, tá bom? Sei lá, vamos pensar, vamos fazer uma conta redonda aqui. Se nós temos 7 bilhões de pessoas pelo mundo, talvez nessa altura aqui, se fosse hoje, talvez
3,5 bilhões já teriam morrido, entende? Tenta imaginar metade da população morrendo. É muita morte, é muito juízo, tá bom? O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Aí ele diz, eu ouvi o seu número. Muito bem. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a 1/3 dos homens. Pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e as suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam como serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, olha o que diz, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Veja bem, com tanto juízo, diz o texto que ainda assim eles não se arrependeram. Triste, né? Ver essa situação. Bom, aqui a gente termina então a 6ª trombeta. Vai estar faltando uma trombeta, que seria a 7ª trombeta. Bom, você vai ver que vai ter um parêntese, capítulo 10, 11, e só no capítulo 11, verso 15, que será tocada a 7ª trombeta. E aí a 7ª trombeta vai abrir os juízos das taças. Tá bom? Muito importante você entender isso. O juízo dos selos, aí o 7º selo abriu o juízo das trombetas. Tá bom? A 7ª trombeta vai abrir o juízo das taças, tá? Mas existe alguns parênteses, porque Deus tem coisas para revelar para nós, tá bom? Que são importantes. A gente vai falar ainda do capítulo 10, desse parênteses que ele faz, e também do capítulo 11, porque no capítulo 11 ele tem algumas informações importantes ainda antes de tocar a 7ª trombeta. Eu já estou até adiantando para vocês, mas é interessante que ele vai tocar a 7ª trombeta, no verso 15 do capítulo 11, mas as taças ainda não vão vir, o juízo das taças, porque ainda vai demorar o capítulo 12, 13, tá bom? 14, só no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 16, que aí sim vai vir as taças. Então você vê, principalmente entre o julgamento das trombetas e das taças, tem este parêntese importante, porque Deus tem coisas, Deus tem informações para falar para nós. Tá bom? Muito bem, deixa eu ver o que eu tenho aqui a mais para comentar com vocês. Eu já falei daquela estrela, né? Que cai, muitos até atribuem essa estrela ao próprio Satanás. Eu já falei sobre isso. Tá bom? Deixa eu só abrir aqui certinho. Tá? Interessante, né? Satanás estava no 3º céu. Do 3º céu ele foi jogado, tudo indica, para o 2º céu. Do 2º céu parece que ele foi jogado para a terra. Da terra ele vai ser jogado para uma prisão. E depois desta prisão, aí ele vai ser lançado para o lago de fogo. Percebeu a decadência de Satanás? Satanás foi descendo degraus. Tá bom? Bom, no verso 2 aqui do capítulo 9, eu falei sobre o poço... Não, eu falei sobre... no verso 2 mesmo, tá certo.
poço, eu estava olhando o verso 3, poço do abismo. Poço do abismo literalmente é o Hades ou o Sheol. Quando a gente estuda Lucas capítulo 16, ele fala sobre este Hades, né? O Hades é tudo. De um lado tem o paraíso, do outro lado tem o inferno, e no meio tem um poço, né? Então, muito importante aqui para a gente entender isso. Aí é deste poço que saem estes gafanhotos, que tudo indica que são demônios. Então, a permissão de Deus para que esses demônios, em forma de escorpiões, tá bom? Atacassem a terra. Então, vocês viram aí a aparência deles, né? Eles têm um aspecto parece cavalos, né? Na cabeça, eles têm uma coroa, né? Rostos como de homens, cabelos, parece cabelo de mulher, né? Parece que faz alusão a algo que cai assim, né? Seus dentes como de leões. Enfim, então você vai ver na descrição, na realidade deles. E a grande característica é o ferrão na cauda, né? Sim, eles também faziam muito barulho, né? Eu até já falei um pouquinho para vocês sobre este barulho, tá bom? Bom, estes demônios, eles têm algumas limitações. Limitação, por exemplo, a natureza não pode ser danificada, os selados não podem ser atormentados, e eles podem atormentar, mas não podem matar, e seu poder de ação está limitado a 5 meses. Interessante essas limitações destes aqui, tá bom? No verso 13, né, quando ele toca a sexta trombeta, a mesma coisa aqui, há uma mortandade realmente muito grande, como eu já mencionei para vocês, onde a população será cada vez mais reduzida, tá bom? Gente, por hoje é só, tá? O que me impressionou nesse capítulo, eu vou falar do verso 20 e o verso 21, veja bem, com tanta destruição, com tanta mortandade, os homens ainda não se arrependeram. Isso mostra que o coração do ser humano é um coração duro. Por isso que hoje a gente prega o evangelho, as pessoas não querem nem saber, né? E na tribulação vai continuar sendo a mesma coisa. Muito triste, meus queridos. Por isso que eu digo para você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Creia no sacrifício de Jesus, porque a salvação não está em nenhum outro nome a não ser através de Jesus. Tá bom? Por hoje é só, gente. Forte abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau.